Eu queria que a gente entrasse um pouco mais na Hand Talk agora, e aí eu queria que você contasse brevemente como que foi a ideia, da onde surgiu essa ideia, da onde que surgiu a Hand Talk, pra gente conseguir entrar mais a fundo nos desafios da sua jornada na Hand Talk, pode ser? Você pode contar Claro, pra claro, gente? vamos lá. Eu vou voltar no tempo, tá? Há 16 anos, lá em 2008. Eu era estudante de Ciência da Computação, Universidade Federal, lá em Alagoas, e eu amava tecnologia, mas talvez minha praia não era programar, desenvolver. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com comunicação de alguma forma, criando sites. E nesse tempo eu descobri o mundo da comunicação social e tal, foi engraçado porque aquela história da insistência e tal, eu eu já sabia que eu queria cursar comunicação social, só que eu não conseguia transferência para o outro curso, De ciência da computação pra comunicação, você para disse? comunicação. E eu ligava todos os dias para a secretária da outra faculdade para tentar transferência. Ela já sabia meu nome só de eu falar alô. E ela: "Oi, Ronaldo". E eu: "E aí, conseguiu a vaga?". E teve um certo dia que ela conseguiu, e ela disse: "Ó, quer começar agora a fazer as aulas, né, porque tinha um mês que já tinha começado as aulas". E eu digo: "Quero, tô doido para começar". Cheguei lá na aula, no primeiro dia de aula, o professor passou um desafio de criatividade envolvendo comunicação. Eu queria puxar tecnologia, que era algo que estava fresquinho para mim, tinha acabado de sair de um curso, e disse: "Cara, eu quero fazer esse projeto para ajudar as pessoas de alguma forma". Comecei a investigar. Cheguei nas pessoas com deficiência. Vi que já tinha muita coisa desenvolvida para pessoas cegas, leitores de tela e tudo mais. Vi que já tinha muita coisa desenvolvida para pessoas cadeirantes, eh, que era muito mais hardware do que software. E quando eu cheguei no universo das pessoas surdas, eu vi uma barreira gigantesca de comunicação entre surdos e ouvintes. E eu fui na associação de surdos e perguntei para eles: "Me conta mais sobre a sua dor", aquela história da dor. E eles falaram: "Eu não consigo me comunicar com meus pais, porque eles só falam português e eu só me comunico em libras. Quando eu saio de casa, esse problema é maior, no trabalho, na rua". Eh, e ali eu fiquei tentando entender a dor deles. E basicamente é estar num país que fala português e que deveria ter Libras como uma segunda língua oficial, né, mas isso não existe na realidade. Exato, os lugares não estão acessíveis. E é como se viver para eles fosse viver como estrangeiros no seu próprio país. E ali eu comprei essa dor para mim. Eu digo, eu nem tinha a pretensão de criar um negócio ainda. É aquele negócio, antes de pensar no negócio, pense na dor e no problema e como você pode solucionar, e os mecanismos que você tem para solucionar. Voltei para a faculdade, comecei a desenhar o projeto e mostrei para eles depois. E eles disseram: "Pô, isso é incrível, mas eu acho que isso não". Pra eles você diz a associação que você Associação de foi surdos, visitar. exato. Meu Deus. "Eu acho que isso aqui é impossível de ser feito, porque traduzir automaticamente em língua de sinais, em tempo real, é muito complexo". E eu disse: "Deixa eu tentar". E a ideia surgiu de você misturar a comunicação, que seria na língua de sinais, mas com a tecnologia, e aí surgiu aí essa ideia da tradução. Exato, é como se fosse um Google Tradutor para a língua de sinais. Então Legal. você digita, você fala algo, você tira uma foto e o tradutor, o Google ou a Maya, que são os tradutores virtuais, eles traduzem, automaticamente via IA e tudo mais. Antigamente nem era com IA, e eu vou contar um pouquinho dessa jornada também. E aí, naquela época, 2008, quem dominava o mundo dos smartphones era a BlackBerry. Então, assim, era outra vida, né. Outra realidade, aquele teclado enorme. E aí, o tempo se passou, eu me formei em comunicação, eu tinha montado minha agência de comunicação, inclusive eu fazia gestão de rede social em 2010, por aí, de Orkut, das empresas, né, algumas pessoas não vão nem saber o que era Orkut.
Mas era o antecessor do Facebook, né, que já também ficou um pouquinho velhinho. Mas, eu sempre tentava puxar algo que envolvia tecnologia, inovação, mundo digital. E aí me formei, essa empresa estava dando super certo, a agência, até que um dia um amigo meu me procurou. Disse: "Ronaldo, eu acabei de fazer um curso de desenvolvimento de aplicativos, tô doido para desenvolver um app, e você é um cara criativo, eu queria fazer algo junto com você. E, cara, eu tenho uma ideia que tem 4 anos, que tá guardada, e que eu queria colocar em prática, eu acho que vai ajudar muita gente." E aí, imediatamente, ele foi lá, a gente conversou, viu que precisava de mais alguém que entendesse de 3D, de personagem, para criar o personagem. E trouxemos o Tadeu, que estava voltando do Canadá, estava trabalhando com efeitos especiais lá para filmes, o cara muito bom. E nós três nos juntamos em 2012 para criar o protótipo que seria apresentado 2 meses depois num desafio de startups. Olha só. E a gente aproveitou aquele desafio para validar também com o público, né? Era a primeira vez que a gente apresentava publicamente ali num palco a Handtalk. Então a ideia em si tinha 4 anos, mas vocês maturaram ela em 2 meses? Em 2 meses a gente conseguiu construir um mínimo produto viável. Mesmo sem a técnica, olhando para Aham. trás, a gente fez o dever de casa ali, que era criar rápido para poder ter uma validação o quanto antes. Naquele evento, tinham investidores na plateia e eles resolveram aportar e investir no nosso negócio. E ali foi onde a brincadeira ficou séria. A partir daquele momento não era mais uma ideia, a gente tinha que abrir uma empresa, a gente tinha que cumprir o que a gente prometeu, que era lançar o aplicativo oficialmente 12 meses depois, já em 2013. E foi super desafiador, porque a gente estava como se estivesse numa mata fechada, com um facão na mão cavando a nossa trilha, sem bússola, sem tantas referências. E pra gente foi super desafiador, mas super motivante, porque foi ali que a gente criou casca para poder conseguir criar essa trilha. E aí, nesse meio tempo, no comecinho da Rentalk, desde a primeira apresentação em público esse investimento, até 6 meses depois, a gente ganhou uma porrada de prêmio. A gente ganhou no Rio, a Rio Info, depois a gente foi para Abu Dhabi, ganhou um prêmio da ONU, melhor aplicativo social do mundo, concorrendo mais 15 mil aplicativos, 100 países. E quando a gente voltou lá, quase que os caras não deixavam a gente voltar pro Brasil, queria que a gente ficasse lá em Abu Dhabi. Aí vem algo que eu acho que é uma armadilha, pode ser uma armadilha ou uma estratégia para os empreendedores, que é a mídia, a fama. Quando a gente voltou, tava lá o Fantástico entrevistando a gente, eu fui para quase todos os programas de TV, tava nas capas de jornal, de site, de revista, e naquela hora muitos empreendedores acham que o jogo já tá ganho, né? E aí você viver dessa espuma é, é, é muito delicado, e porque uma hora essa espuma sai, e aí você tem que ter algo para poder de fato resolver o problema. E eu não tava ali para aparecer na mídia, para ganhar Uhum. prêmio. Eu tava ali usando os prêmios como estratégia para que a gente tivesse divulgação suficiente para que a gente fosse conhecido, porque se eu precisasse pagar por toda aquela mídia naquele momento ia custar muito caro. Muito caro. E ao mesmo tempo eu estava validando a nossa solução com mais pessoas, conhecendo mais gente, apresentando, coletando feedbacks, melhorando. Ou A- seja, desculpa te interromper, mas é aquilo que você falou sobre se manter conectado ao seu propósito e, ao mesmo tempo, ter estratégia para entender o que que você pode falar sim ou não e aproveitar dessas oportunidades que você falou, por exemplo. Então a mídia acabou sendo uma oportunidade para você, era algo que você precisava, e aí quando apareceu você falou: "Não, tudo bem, vou usar para validar, já que eu preciso validar meu produto, mas sem esquecer que meu propósito aqui é outro". Exato. Não desviar da sua rota, assim, do seu propósito. É porque vão aparecer muitas oportunidades que vai fazer você desviar e ir para outros caminhos. Então, assim, você tem que ter muito claro o que é que você quer. E como um bom publicitário, eu usei a mídia ao meu favor. Sim. E eu usava para os meus clientes na agência, agora eu estava usando para mim mesmo, né? Então, tudo que tinha de edital, de premiação, tal, a gente tava lá fuçando, caçando, porque o máximo que a gente tinha era um não. A gente perder,
tudo bem, perdi aqui meia hora preenchendo um formulário, né. Então, aquilo ali fez com que a gente utilizasse de forma estratégica. Então foi, assim, um furacão que passou na Rentoc os primeiros 6 meses, de muitos prêmios, muita repercussão, antes mesmo do produto ser lançado oficialmente. Uhum. E aí vem aquela frase famosa do tio do Homem-Aranha, que fala: quanto maiores são seus poderes, maiores são Hum. suas Sim. responsabilidades", que a gente falava um com o outro: "Olha, cara, agora a gente tem uma responsabilidade grande de fazer bem feito, porque a gente está prometendo para o mundo todo que a gente vai lançar". E esses prêmios todos confiaram na gente. E aí ali em fevereiro a gente voltou de Abu Dhabi, no meio do ano, em junho, julho, agosto de 2013, a gente lançou oficialmente o aplicativo, né? Já tem mais de 10 anos. O aplicativo, como eu falei, é um Google Tradutor para língua de sinais. Então, tem um personagem, você digita, fala, fotografa algo e ele traduz em tempo real. Naquele momento, choveu depoimentos, assim, pessoas que estavam usando o aplicativo, desde para comprar um galeto lá, o cara diz: "Olha, vendi um galeto aqui para uma pessoa surda usando o aplicativo, que massa!", até um médico que ajudou a salvar uma vida utilizando o aplicativo, porque não tinha intérprete na madrugada na emergência de um hospital naquele momento, e chegou uma pessoa surda lá se queixando de dor. Então, aí a gente entendia o poder do impacto que a gente estava causando. Não era só números de downloads, né? Hoje tem 8 milhões de downloads, mas por trás de cada download desse tem histórias, vidas, pessoas que estão melhorando o seu relacionamento com outras, inclusive com seus familiares em casa, com um aplicativo, né? Que está ajudando a fazer essa intermediação.